E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco de função quadrática ou função do segundo grau. O que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que eu gravei na aula anterior equação do segundo grau e agora eu vou gravar a função do segundo grau, tá? Para você aprender a função do segundo grau, você tem que dominar um pouco da equação do segundo grau, né? Principalmente a hora que a gente for achar ali o vértice da parábola, que é aquele ponto máximo ou ponto mínimo, tá? Aí a gente vai precisar do delta. Então, quem não conseguiu ou quem não assistiu ainda a aula de equação do segundo grau, assista. Outra coisa, como vocês sabem, eu estou trabalhando um edital em específico em que a prova será o mês que vem. Esse assunto, normalmente, por ele ser um pouquinho mais complexo, eu deixo ele mais para o final, certo? Mas como nós vamos ter mais provas esse mês, né? Algumas pessoas me pediram para já falar um pouco da função do segundo grau, que é o que tem dúvida. Então, ó, quem vai prestar a prova só o mês que vem, ou seja, fevereiro de 2023, deixa essa aula para assistir depois, tá? Tem aulas mais importantes para ver agora. Essa daí que é um pouco mais complexa, deixa para o final, tá? Então, isso que eu estou deixando bem claro. Bora lá. O que é a função quadrática? A função do segundo grau. Tudo bem. A função do segundo grau, a gente vai demonstrar em forma de gráfico, certo? Assim como na função do primeiro grau, onde nós temos o gráfico em linha reta, a função quadrática, ou função do segundo grau, ela vai ser em forma de parábola. O que é isso? Fórmula de curva, tá? Vai ser representado em forma de curva. Então, ó, o gráfico da função quadrática, ela é uma curva, denominada de parábola. Na hora que vocês ouvirem a palavra parábola da função, ele quer saber qual que é o ponto máximo ou ponto mínimo. A gente vai ver depois em umas situações. Primeiro eu vou só dar aula de função, tá? Então vamos lá. Uma parábola ela pode ter concavidade, ou seja, a curva dela voltada para cima, quando forma um U, ou voltada para baixo, quando forma o U ao contrário. Tudo bem? De acordo com o sinal do coeficiente A, certo? Então, se eu tiver lá uma função, a única diferença da equação é que ele não vai estar igualado a zero. O zero seria aqui, ó, como se fosse a função. Então, ele pode estar f de x, g de x, w de x, y de x, tá? Isso é função. Então, se a função de x for menos x ao quadrado, esse a é negativo, tudo bem? Se o a for negativo, a parábola vai ser voltada para baixo. Agora, se eu tiver uma função onde o meu a é positivo, ó, não tem sinal de menos, a parábola vai ser voltada para cima. Isso aqui é muito importante, decorem isso, tá? Se o coeficiente a, ou seja, aquele que acompanha o x ao quadrado, for negativo, parábola voltada para baixo. Se o coeficiente a, aquele que acompanha o x ao quadrado, for positivo, parábola voltada para cima. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, tá aqui, ó. Se o meu a for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Você está vendo essa lista vermelha aqui, ó? Essa lista vermelha é a concavidade da parábola. Por que ela está voltada para cima, professor? Porque aqui eu tenho, ó, na minha função, o coeficiente a positivo. Se o meu coeficiente a positivo, ele vai ser voltado para cima. Mas por que ele passou por esse e por esse? Esse eixo aqui não é o x? Então, esses números aqui são as raízes se eu fosse resolver a equação do segundo grau. Se eu fosse resolver uma equação do segundo grau, você pode ver que naquela equação vai dar x1 e x2 menos 3 e 1. Simples, tá? Então, aqueles pontos que cruzam o eixo x é o x1 e x2, tudo bem? Nossa, mas como que a gente vai calcular? Por que ele chegou aqui no menos 4? Isso aí é o vértice da parábola que eu vou falar já já, tá? O que vocês precisam decorar agora?
Se o meu a for maior que zero, ou seja, se o número que acompanha o x ao quadrado ele for positivo, a parábola vai ser voltada para cima. Se o meu a for menor que zero, ó, tá vendo aqui que tem negativo? A parábola vai ser voltada para baixo. Muito bem. O que é essa listra verde, professor? Isso daí é um eixo de simetria. O que é esse eixo de simetria? É o que vai dividir a minha parábola em duas partes iguais. A parábola, não o plano cartesiano. Tá vendo essa parábola aqui que é a listra vermelha? O verde, ó, é o eixo de simetria. Você pode ver que divide aqui e aqui do mesmo tamanho. Tudo bem? Isso daqui são só informações básicas. O que vocês precisam saber agora? Que se o meu a for positivo, parábola voltada para cima. Se o meu a for negativo, parábola voltada para baixo. E que o vértice dessa função, o vértice dessa parábola, a gente vai calcular através de duas fórmulas, que eu vou passar para vocês já já. Então, por enquanto é isso. Mas por que eu preciso saber disso? Eu já vi questão cobrando assim, por exemplo. Dada a função f de x igual x ao quadrado mais 2x menos 3. Podemos afirmar que a função atinge um ponto máximo, a função atinge um ponto mínimo, a função passa pelo eixo x dos números tal e tal, a função... Sabe aquela historinha do verdadeiro lá, que você tem que assinalar qual é verdadeira? Se você dominar aqui a parte da função, você vai saber como resolver. Aqui embaixo eu vou explicar para vocês. Tudo bem? Por enquanto, qual que é a informação que a gente tem? É que se ele for maior que zero, a, né, se ele for positivo, parábola voltada para cima. Se for negativo, parábola voltada para baixo. Como eu encontro esses números aqui, ó, que estão cruzando a letra x, resolvendo a equação? Mas sempre vai ser assim? Não. Lembra que eu disse para vocês na aula anterior que eu vou ter dois números distintos se o meu delta for positivo. Lembra? Se o meu delta for maior que zero, eu vou ter dois valores para x. Se ele for igual a zero, vai ser um valor só. E se ele for menor que zero, a parábola ela vai ficar flutuando. Olha o exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Ó. Veja. Para obter os zeros, quando eu falo zeros da função, ou as raízes da função, é a mesma coisa que achar o x1 e x2, tá? Da função quadrática, é preciso resolver a equação, tá? É como se eu pegasse isso aqui, igualasse a zero e resolvesse a equação do segundo grau. Por isso que eu falei para vocês, é importante assistir a equação do segundo grau. De acordo com o discriminante delta. O que eu quero explicar para vocês é isso aqui, ó. Vamos supor que o meu delta seja maior que zero. Se o meu delta for maior que zero, eu vou ter dois valores distintos no meu eixo x. Tudo bem? Se o meu delta for menor do que zero, depois a gente vê aqui, ó. Se o meu a, né? Se o meu delta for maior que zero, eu vou ter dois valores também distintos para x. Mas o que significa isso aqui, professor? É só para saber se a parábola vai ser voltada para cima ou para baixo. Se o meu delta der maior que zero, mas se o meu a for positivo, a parábola vai ser voltada para cima e vai passar no x1 e x2. Se o meu a for menor que zero, mas o meu delta deu positivo, a parábola vai ser voltada para baixo e vai encostar no x1 e no x2. Perfeito? Se o meu delta for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter um valor só possível para x1 e x2, vai ser o mesmo valor, certo? Só que se o delta for igual a zero e o a, ou seja, aquele que acompanha o x ao quadrado, for maior que zero, ele vai encostar, obviamente, num ponto só, porque o x1 e x2 são iguais, e a parábola vai ser voltada para cima. Se o meu delta for igual a zero
a gente vai ter um valor só, x1 e x2, tá aqui. E a parábola vai ser voltada para baixo porque o meu a foi negativo. Olha o que acontece quando o meu delta for menor que zero. Lembra que não tem raiz? Tá vendo? Ó, não tem raiz porque ele nem encosta aqui no eixo x. Por que ele não encosta no eixo x? Porque não tem x1, x2, acabou ali no delta. Beleza? A gente só vai saber que ele é voltado para cima porque o a, no caso ali, é positivo. E ele é voltado para baixo porque o a é negativo. Pessoal, volta esse vídeo aqui, essas informações, para vocês assimilarem bem esse conteúdo, porque às vezes a banca gosta de cobrar teoria. Mas vamos para a prática, né? Para encontrar o vértice da parábola, o que é o vértice da parábola? O vértice da parábola é aquele ponto, ó, esse pontinho aqui, ó, que é onde faz a curva. E aí eu vou explicar para vocês o que é ponto máximo, o que é ponto mínimo. Imagina que isso daqui é uma montanha russa, né? O carrinho começa aqui, ele desce, 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 chega num ponto onde ele começa a subir. Esse ponto aqui, ó, é o ponto mínimo. Mínimo. Então, toda vez que ele falar de ponto mínimo, você já vai pensar que a parábola está voltada para cima e que o mínimo é o que está lá embaixo. E o ponto máximo? Vamos lembrar da montanha-russa de novo. A montanha-russa sobe, 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 chega a um determinado ponto que despenca, ou seja, atingiu um ponto máximo. Eu coloquei para vocês aqui, devo ter colocado, né? Não, não coloquei. Mas deve estar perdido por aqui, não sei por quê. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Ó, ponto mínimo, então, é quando a parábola está voltada para cima e o ponto, ou seja, o vértice está lá embaixo. E o ponto máximo é quando o vértice está lá em cima. Professor, mas como que eu acho esse vértice? Eu sei que essa parábola ela vai cruzar o eixo x em dois números, que é o resultado do x1 e x2, certo? Certo. Mas como que eu vou achar esse ponto aqui, ó? Tá vendo que esse ponto no plano cartesiano ele está no 2 positivo com 4? Como que eu acho isso? Através de duas fórmulas, tá? A primeira fórmula é você achar o x do vértice. O que é o x do vértice? Você sabe que o plano cartesiano não vai sair muito bem, né? Ele tem duas retas perpendiculares. O que é perpendiculares? Ó, é quando forma 90 graus aqui. Esse aqui é o eixo x, esse aqui é o eixo y, tá? Nós precisamos encontrar, por exemplo, qual é o vértice do x e o vértice do y para encontrar esse vértice da parábola. E aí sim a gente vai saber se ele vai para baixo ou se ele vai para cima, tá? Aqui, no caso. Beleza? Nesse caso aqui ele vai para baixo, ele tinha que estar aqui para ir para cima, beleza? Mas é isso que eu quero explicar para vocês. Vamos então resolver uma função do segundo grau que a gente vai entender tudo perfeito. Olha aqui. Para a gente achar o x do vértice, né, o ponto máximo ou o ponto mínimo, nós vamos precisar usar a fórmula menos b sobre 2a. E para achar o y do vértice, menos delta sobre 4a. Nossa, mas apareceu o delta aí, eu vou ter que resolver a equação do segundo grau? Por isso que eu falei para você. Assista a aula de equação do segundo grau. Veja, eu coloquei dois exemplos aqui porque eu quero saber como que vai ficar essa parábola. Na primeira, deixa eu só colocar a fórmula um pouquinho aqui para cima para vocês verem, tá? Na primeira, nós temos o seguinte, ó. A primeira. Função de x é igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Perceba que não está igual a zero porque eu estou falando de função. Perfeito, professor. O que a gente já sabe olhando para essa função? Que o meu a, ó, que acompanha o x ao quadrado, ele é maior que zero. Tá? Ele é positivo. Se ele é maior que zero, a concavidade dele vai ser para cima. O que eu tenho que saber? Quais os pontos que ele vai cruzar o eixo x e qual o vértice dessa parábola. Então, vamos resolver já. Bom,
Para eu resolver o vértice, eu vou precisar saber do delta. Então, o que eu faço? Resolvo a equação inteira? Pode resolver, tá? Vamos lá. Quem é o coeficiente A? 1. Quem é o coeficiente B? 2. Quem é o coeficiente C? Menos 3. Tá? Como se isso daqui fosse igual a zero. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual... O que é B? É 2. Então, vou colocar 2 ao quadrado. Se fosse negativo, eu ia colocar entre parênteses. Como é positivo, eu não vou ficar preocupado com isso, não. Vamos lá. Menos 4. Por que eu deixo separado? Para vocês saberem que primeiro eu resolvo a potência, depois eu faço isso aqui. Menos 4 vezes, quem que é o A? 1 vezes, quem que é o C? Menos 3. O que é 2 ao quadrado, gente? 2 vezes 2, que é 4. Parou? Isso aqui é um número só. Se eles estão multiplicando, regra de sinal para fazer, menos com mais, menos, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Nós já vimos que o delta deu 16. Beleza. A gente já consegue achar aqui ó, o y do vértice. E o x do vértice a gente também já consegue achar. Só que a gente não sabe quais pontos cruza o eixo x. Para isso, a gente tem que achar o x1 e x2. X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes o a. X igual menos... Quem que é o b? 2. Se fosse menos 2, eu ia colocar menos, menos 2. Mas como ele é positivo, vou deixar 2 aqui. Mais ou menos a raiz. Quem que é o delta? 16. Dividido por 2 vezes... Quem que é o a, gente? 1. Resolve isso aqui para mim, por favor. Menos 2, mais ou menos. Qual que é a raiz de 16? 4, porque 4 vezes 4 dá 16. E 2 vezes 1? 2. Vamos fazer o que agora? Ó, achar o x1 e x2. Esse x1 e esse x2 é onde vai cruzar a minha parábola, certo? Por isso que é importante. Beleza. Vamos lá. Quem que é o x1 aqui? O x1 é menos 2 mais 4 dividido por 2. E o x2? Menos 2 menos 4 dividido por 2. Se eu devo 2 e eu tenho 4, sobram 2. Dividido por 2, 1. Então, eu sei que em algum momento aquela parábola vai cruzar o eixo x no número 1. E no 2? Eu devo 2 e devo 4, eu devo 6. Dividido por 2, menos 3. Em algum momento, naquela parábola, ele vai cruzar no menos 3. Então, vamos desenhar aqui o gráfico da função, só para vocês entenderem. Eu tenho o eixo x e eu tenho o eixo y. Perfeito. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu sei que ó, o 1 no x está aqui e o menos 3, vamos separar, 1, 2, o menos 3 está aqui. Então, você sabe que essa parábola ela vai passar nesses dois pontos, tudo bem? Como ele é maior que zero, vai ser voltado para cima. Se ele vai ser voltado para cima, lá embaixo eu tenho um ponto mínimo, que é chamado de vértice. E como que eu vou achar esse vértice? Vamos lá, x do vértice e depois y do vértice. Isso daí, gente, conforme vocês vão praticando, vocês vão vendo que vai ficar facinho, tá? Qual que é o x do vértice? É o menos 2, olha lá. Não, menos b sobre 2a. Beleza. Então, eu vou verificar aqui, ó, menos b sobre 2a. Quem que é o b, gente? 2. Então, vai ficar menos 2 dividido por 2 vezes 1. 2 vezes 1. Menos 2 dividido por 2. Regra de sinal porque é divisão. Menos com mais, menos. 2 dividido por 2, 1. Então, eu sei que o x do vértice, ó, o x do vértice ele vai partir daqui. Vamos encontrar agora o y do vértice. O y do vértice é menos delta, ou seja, menos 16, sobre 4a. 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4. Menos com mais, menos. 16 dividido por 4, 4. Então, ó,
O y do vértice ele vai estar aqui no menos 4. Vamos unir esses dois pontos? Olha aqui o vértice da parábola onde está. O que a gente faz agora? A gente une. Olha que legal. A parábola vai ser voltada para cima porque o meu A é positivo. Ele tem um ponto mínimo porque está lá embaixo, tá vendo? Ele passou pelo menos 3 e pelo 1 porque é o x1 e x2 da equação. E esse ponto aqui é o ponto mínimo, que é chamado de vértice. Pessoal, essa G aqui eu vou fazer num outro vídeo, só para não ficar muito extenso o vídeo aqui, porque já deu 20 minutos, tudo bem? Então acompanha que eu vou fazer a parte 2 só resolvendo essa daqui. Valeu?